Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Pode Desenrolar. E hoje eu estou com uma pessoa que é da área de saúde, em especial da área de fisioterapia, especialista em coluna, formação internacional em quiropraxia. Esse nome é complicado, mas vai dar certo. Mestrando em ciências do movimento pela Universidade Federal do Piauí, empreendedor, tem clínica e também professor em algumas atividades da área de fisioterapia. Hoje eu estou aqui com o Lucas Guimarães, que é fisioterapeuta e também é o meu personal das minhas atividades durante a minha recuperação e do meu processo de atividade física do dia a dia. Lucas, seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio. Quero te agradecer por você estar aqui conosco e está dando essa oportunidade em mostrar e contar toda a sua história e todo o seu conhecimento na área de fisioterapia. Ô, meu irmão, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar aqui. Primeiramente, que é um grande prazer estar aqui contigo, né? Tu é um cara que eu admiro muito dentro do empreendedorismo. Toda vez que tu vai lá na clínica pra gente fazer algum atendimento, eu aprendo contigo. Eu ganho mais em aprendizado do que financeiramente falando quando tu vai lá na clínica. E é sempre uma honra estar aqui contigo, brother. Valeu, garoto. Obrigado. Tamo junto. Lucas, eu quero começar te perguntando como que você teve essa vocação para a área de saúde, em especial a área de fisioterapia, tendo em vista que você vem de uma cidade que é menor do que a cidade que nós moramos, mas com uma visão diferente e com um modelo diferente que eu vejo, né, na tua atividade do segmento da fisioterapia. Cara, André, para te falar a verdade, eu nunca tive essa vocação para ser fisioterapeuta. Na verdade, eu entrei na faculdade de fisioterapia por acaso, né? Eu entrei sem ao menos saber o que um fisioterapeuta faria. Uma colega minha me chamou, pô, vamos fazer uma faculdade? Pô, vamos fazer o quê? Ela, primeira opção a gente vai colocar fisioterapia e segunda opção nutrição. Eu dei o dinheiro, ela fez minha inscrição no vestibular. Eu fui lá e consegui, né? Passei em sexto lugar no vestibular, que naquela época era mais concorrido, hoje não é tanto, mas consegui passar em sexto lugar. E fui fazer físio, né? E sem ter nenhum tipo de vocação, mas logo de cara eu me apaixonei pela fisioterapia. E aí eu não tinha muito dinheiro na época, né? O que que eu comecei a fazer dentro da faculdade já? Eu comecei a estudar um pouquinho mais que os outros. E eu comecei a dar aula de reforço para quem que tinha uma certa dificuldade de aprender as disciplinas que a gente estudava no primeiro período. Então eu tive uns alunos que de nutrição, educação física, cobrava R$ 20 a aula, que em 2015 já dava para comprar uma coisinha, hoje R$ 20 não dá para comprar nada, né? Mas naquela época já me ajudou bastante. Aí daí eu comecei a gostar de estudar dentro do curso, me apaixonei pela profissão, né? E me apaixonei também pelo fato de ensinar. Então comecei a gostar e a aprender a ensinar nessa época, que foi o que me ajudou muito aí no decorrer do curso. E aí fiz algumas monitorias, fiz algumas coisas aí no decorrer da faculdade que também me aproximaram muito da profissão. E hoje, graças a Deus, a gente vem se destacando em algumas áreas aí dentro da fisioterapia, dentre elas reabilitação, tratamento de atletas, né, no processo de recuperação, mas principalmente dentro da quiropraxia, né? Minha formação em quiropraxia é a primeira formação em quiropraxia de Caxias. Então, eu fui a primeira pessoa que ministrou uma formação de quiropraxia aqui dentro de Caxias. E eu me orgulho muito disso, né? Porque é uma técnica com embasamento científico, a gente consegue realmente resolver os problemas do paciente com uma certa rapidez e ter resultados que, além de rápidos, são duradouros. Mas nem sempre foi isso, né? Eu gostava muito de outras áreas da fisioterapia. No caso, eu gostava de terapia intensiva e gostava muito de UTI, né, que é terapia intensiva, e UTI neo, que é terapia intensiva neonatal e pediátrica também. Então eu gostava mais dessa área hospitalar. Mas, cara, quando a gente para olhar a nossa realidade dentro de Caxias, para eu trabalhar como fisioterapeuta hospitalar, isso exigiria de mim uma coisa que eu não consigo fazer, que é babar alguém, né, André?
No A setor gente público, precisa né? do setor público, né? A gente Sim, precisa de ter o QI, né? Quem exatamente. indica, né? A gente sabe que os seletivos aqui não funcionam da maneira que deveriam funcionar, então a meritocracia acaba não acontecendo, né? E aí eu vi que se fosse para eu seguir nessa área, eu ia precisar sempre ter alguém para me indicar, Isso, para me ser colocar lá dentro, diferente, né? né? Tinha que ter essa formação na fisioterapia, a Isso, especialização na intensiva, né? isso, Só que para ganhar dinheiro mesmo tinha que seguir outro caminho, que foi isso. esse Não, aqui foi da isso. O que aconteceu? Eu vi que eu precisava ter sempre alguém para me botar lá dentro e disse, cara, essa área não vai dar para mim. que Aí é a de entrou, UTI, né? e a A UTI. intensiva, né? É Aí de- para te poder mudar, vamos dizer assim, o caminho, a rota do que a pessoa está acostumada dentro Isso, da fisioterapia, era algo que tu gostava, mas tinha essa dependência, né? Que é essa da UTI. isso. Aí tu quis entrar nessa área da quiropraxia. Isso, da quiropraxia. Inclusive, todas as minhas formações dentro da faculdade, todos os cursos que eu fiz dentro da faculdade são para terapia intensiva. Entendi. Só que no finalzinho do curso eu tive a oportunidade de fazer essa formação, que é uma formação internacional em quiropraxia. Pedi ela de aniversário pro meu pai, disse, pô pai, dessa essa formação aí de aniversário, ele dividiu lá em algumas vezes e me deu de aniversário. E eu fiz, na época, Deus escreve certo aí por linhas certas, né? Na época eu nem sabia, porque eu pensei assim, pô, eu quero trabalhar com terapia intensiva, mas, pô, fazer uma formação em quiropraxia, totalmente diferente, né? E acabou que depois que eu me formei, é aquilo que me fez ficar É o que conhecido. mais tá usando hoje no dia Isso, a dia, né? isso. Aí eu acabei migrando para essa área. Você sabe que quando a gente começa a atender, nem sempre é fácil, né? A gente precisa se fazer, ficar conhecido. E aí eu disse, pô, preciso ficar conhecido. Para eu ficar conhecido, preciso mostrar resultados, né? E só assim eu vou ganhar dinheiro de verdade aqui dentro dessa profissão. Sim. Aí, Essa quiropraxia, ela trabalha qual parte mais principal? Existe uma parte específica? É o corpo coluna, né? todo? Principalmente a É coluna. principal a É. coluna, né? Só que eu acabei me especializando em coluna também, né? Sim. Me especializando em coluna e fazendo vários cursos de formação para tratamento avançado de dores. Então, cursos mais técnicos, né? Então, Isso, tu uniu o útil ao agradável. Pegou a exatamente. quiropraxia com essa especialização também em coluna Isso, e outros mais os cursos cursos voltados para tratamento para de dor dores. Entendi. e que envolvem esses cursos, envolvem movimentos específicos, envolvem movimentos direcionados para tratar dor. Liberação miofascial, que é o que a gente usa muito, né? Então, eu fui juntando as coisas e vi que esse era o caminho, porque hoje todo mundo sente dor na coluna, né? E Sim, sente dor, se não for na coluna, sente dor em algum lugar. E sim. eu acabei me direcionando e aprendendo a tratar dor nas mais variadas articulações do corpo. Eu te conheci através de uma situação que eu pensei que eu não ia precisar. Né? Que é isso, eu até comento no meu Instagram, as pessoas só buscam uma solução quando tá sentindo a dor. É isso, cara. E eu não queria ter te conhecido desse jeito, por exemplo. Eu queria Sim, ter te conhecido e dizer assim, André, o ideal é fazer a fisioterapia antes, o ideal é fazer depois. sim. Ou é tipo se preparar. Isso aí, me explica mais sobre essa situação aí no corpo do ser humano, principalmente de quem pratica esporte, por exemplo, né? Sim. E aí foi o que eu comecei a fazer, né, André? Eu ganhei uma oportunidade para trabalhar no UBS. O que eu fazia lá? Né? Eu comecei a mostrar como a fisioterapia poderia ajudar o pessoal. E dentro disso, eu fui conhecendo algumas pessoas, né? Conhecendo alguns personagens, conhecendo algumas pessoas. E os caras, até os profissionais, cara, não sabiam o quanto a fisioterapia era importante na prevenção, né? É por isso que isso precisa ser muito divulgado. A fisioterapia é uma arma muito eficaz na prevenção, não só no tratamento, mas na prevenção de lesões. Então, quando um atleta, por exemplo, nem precisa ser atleta, vamos falar de ti, um cara amador, né, um atleta amador, Sim, que iniciou uma atividade física. Tu começa a dar estímulos para as estruturas do teu corpo que antes tu não dava. Então tu começa a correr, tu começa a utilizar musculaturas que antes tu nem exigia muito dessas musculaturas, porque tu no máximo caminhava durante o teu dia. Mas agora tu tá dando estímulos variados para ela, porque os treinos de corrida, né, são estímulos variados, tem dia que tu sobe, tem dia que tu faz tiro,
tem dia que tu faz um treino mais longo, mas acaba que tu começa a dar estímulos que teu músculo e teus ossos e tuas articulações eles não tinham antes, mas agora eles estão tendo. E aí começa a vir esse processo, muitas vezes, de desgaste. O teu músculo começa a trabalhar, ele precisa de força, mas como tu era sedentário, tu não tem tanta força. Aí tu precisa agora trabalhar um fortalecimento, né? E entra lá com o personal. O personal vai te ajudar a fortalecer essa musculatura para dar mais resistência. E a físio entra no processo de recuperação muscular. Toda vez que a gente faz alguma atividade física, André, a gente submete o nosso músculo a uma tensão alta, né? É claro, sempre que tu for buscar tensionar de verdade esse músculo, porque tem aquela galera que vai fazer atividade física e vai caminhar devagarzinho lá na avenida, né? Mas quando tu quer realmente melhorar, tu vai tensionar teu músculo e vai colocar uma tensão mais alta nele. E essa tensão acaba gerando desgaste muscular, né? Gera tensões musculares. O músculo ele precisa passar por um processo que ajude ele a se recuperar mais rápido. E a fisioterapia entra dentro disso. Através das mais variadas técnicas, nós conseguimos estimular essa melhora. E o paciente, ele vê os efeitos, como tu viu, logo de cara, né? Depois do primeiro atendimento, a gente já consegue mostrar os benefícios da fisioterapia. E tem gente que fica até assustado, né, cara? Como a físio, como um tratamento, muitas vezes a gente olha simples, né? Então, um tratamento de liberação, de mobilização, onde a gente consegue trabalhar o que a gente chama, a palavra que está famosa, recovery, né? Que é a recuperação muscular e pós-exercício. Mas não só pós, a gente também pode trabalhar um tratamento prévio, né? Para evitar que tu tenha lesões. Queria ter te conhecido também no tratamento prévio, né? Para tu não precisar sentir a dor Isso, pós-lesão. exatamente. Então, o ideal é, tipo, quem vai praticar algum esporte, fazer, tipo, uma prevenção, né? É Nos o ideal. músculos. No músculo e ver também se tá apto É o ideal, a cara. praticar o esporte da forma que ele já tá praticando ou que ele quer iniciar, né? No mundo ideal, a gente precisaria fazer uma avaliação estrutural antes de começar a fazer um exercício, né? Claro, a gente for parar para pensar assim, exercício físico, pô, corrida. O ser humano nasceu para fazer corrida e faz isso desde que se tornou humano, né? Desde aquele processo do início da evolução, o homem sempre correu. Então ele nasceu para isso. Mas, cara, já pensou tu, um cara com sobrepeso, começar a correr? Quando tu corre, tu gera um impacto 3 vezes maior que o teu peso corporal nas tuas estruturas. Então, no joelho, no tornozelo, o peso que tu gera lá é um impacto 3 vezes maior do que o teu peso corporal. Já pensou, cara, o quanto que esse cara vai sofrer, né? Com dor no joelho, dor no tornozelo, dor nas musculaturas ali da perna, né? Então, o ideal é ir no físio antes, fazer uma avaliação antes, ver como é que tá toda a saúde muscular e articular, e depois começar a fazer atividade física. O pessoal geralmente não faz isso, né? Esse seria um mundo ideal aí. Exatamente. No início, toda pessoa, quando vai começar a praticar atividade, que começa a sentir dor, aí já quer parar. É, Ninguém lembra do fisioterapeuta, por exemplo. e aí às vezes toma um remédio, né? E não passa a dor, porque Isso. toma um analgésico ali, não passa a dor com o analgésico, e acaba querendo parar mesmo. E isso não só com a corrida, né? Mas sim com a musculação também acontece. Com a musculação acontece. Eu diria que assim, no processo da musculação seria até muito importante a pessoa ir num fisioterapeuta antes, para ver como é que tá a coluna, para ver como é que tá o quadril, o ombro, porque cara, tem uns pacientes agora, assim, início de ano é sempre uma época bem corrida para os profissionais da saúde, né? Porque sempre tem muita gente procurando personal, muita gente procurando nutricionista, e como o pessoal começa a fazer exercício físico, começa a sentir dor, tem muita gente me procurando também. Então, o que eu estou vendo muito? Pessoal com pequenos desvios posturais, fazendo alguns exercícios, começando a sentir algumas dores, né? E tudo isso, se fosse lá no consultório antes de iniciar o treinamento, conseguiria prevenir, pô. Pessoal, o cara com um ombro um pouquinho mais alto que o outro, aí ele vai colocar aquela barra lá para fazer um agachamento, ele vai descer sobrecarregando muito mais um lado do que o outro, E né? isso tem como ser ajudado na fisioterapia, Tem né? como a gente ajustar. A gente
consegue ajustar essas coisas. Fazendo sessões Isso, a gente faz uma um avaliação. tratamento, né? Faz uma avaliação, vê como é que tá, faz um tratamento rápido e já encaminha ele pro personal. Hoje qual é o tipo de cliente que tu mais consegue ajudar? André, cara, assim, no início, eu comecei a atender em 2020, né? Então, de 2020, 2021, tu vê que quando veio a pandemia já teve aquele pico, né, do pessoal começando a fazer exercício físico, né? Sim. No início da pandemia. Então, eu diria que hoje 85% dos meus pacientes são atletas amadores. É o cara que pratica corrida de forma amadora, pratica musculação, né? Faz ali uma bike de forma amadora. É o meu principal público. Mas o que eu estou notando, André, também agora nesses últimos anos, principalmente em 2023, agora iniciozinho de 2024, estou atendendo muita criança, cara. Então, muitas crianças sentindo dores na coluna também. Coisa que antes a gente não via, né? Pô, tu lembra quando tu era criança de tu sentir dor Lembro nas disso. costas? Muito difícil, Exatamente. pô. Mas é porque hoje as crianças estão cada vez mais paradas, né? Se colocando em posturas cada vez mais inadequadas e tudo isso influencia, né, cara, nesse processo de sentir dor. Mas, pô, tenho aí a galera que pratica exercício físico, tem o pessoal ali de meia idade, 45 até 60 anos, e as crianças também apresentando muitos casos de dores, principalmente na coluna. Essa situação da coluna também envolve essas situações de hérnia de disco, essas coisas A hernia de disco é uma das doenças da da coluna, coluna. né? E esse tratamento dela, tu também faz lá? Ele é bem específico? É um tratamento específico. A gente faz. O tratamento da hernia de disco é um tratamento que muitas vezes o pessoal sai do médico, quando ele sai com o diagnóstico de hernia de disco, ele diz assim, pô, eu não tenho cura, eu vou passar o resto da vida com hernia de disco. Mas vários estudos já estão comprovando que se a gente fizer um tratamento adequado, avançado, específico, a gente consegue ter a regressão da hérnia. O que é a hérnia de disco, né, André? A gente tem vários ossos ali na coluna. Entre os ossos nós temos um disco. Esse disco ele funciona como uma espécie de amortecedor. Ele não deixa que um osso gere atrito no outro, né? Então ele funciona ali como um amortecedor entre as vértebras da coluna. Só que aí, por vários motivos, esse disco ele começa a se, de certa forma, degenerar. E aí ele vai saindo um pouquinho de dentro do espaço que ele tem que ficar. Quando ele começa a sair, ele começa a pinçar nos nervos que descem para a perna. E é por isso que um paciente com hernia de disco, geralmente, ele apresenta uma dor saindo da lombar e descendo para a perna. Porém, muitas pessoas pensam que esses sintomas vão ser para o resto da vida, né? Mas com tratamento adequado, a gente consegue regredir essa hernia de disco e fazer um acompanhamento. Eu tenho, por exemplo, pacientes com 5 hernias de disco que não sentem dor hoje. Por quê? Porque passou por um tratamento adequado. Eu prescrevo exercícios para ele realizar todo dia em casa, né? Eu digo até que os exercícios são como um comprimidinho que ele tem que tomar todo dia. Todo dia ele tem que fazer lá aquelas séries dos exercícios específicos que eu prescrevo. E a gente consegue controlar a dor da hernia de disco e consegue também reduzir esses sintomas, né? Reduzir os sintomas e aproveitar até e fazer uma regressão dessa hérnia. Ela volta para onde ela deveria estar. É o que eu observo muito, quem tem esse tipo de problema, é que a pessoa só consegue identificar quando já tá sentindo a dor, né? Ele não dá um aviso antes, não tem uma coisa prévia assim, dizer, rapaz, comecei a sentir uma pontada aqui em tal lugar, em tal osso, acho que é hernia disso. Não tem isso não antes, não consegue identificar, não a própria pessoa. Assim, a hérnia de disco, a gente até consegue, pô. Se tu pensar assim nos sintomas da hérnia, são sintomas bem comuns. Aquela dor empontada, numa região específica ali da coluna, junto com uma dor descendo pela perna, é uma dor bem característica da hérnia de disco. Só que o que acontece muito também, André, é o cara ter hérnia de disco e a dor dele não ser por causa da hérnia. Sabia que acontece isso? Pô, Não. tem um cara que tem hérnia de disco, ele sente dor na coluna lombar e a dor dele não é por causa da hérnia de disco dele. Pode ser por causa do estresse, por causa do muito tempo sentado, muito tempo em pé, muito tempo deitado. Aí vem a alimentação, sono, prática ou não de exercício físico. Todos esses fatores eles influenciam, né? Alcoolismo, tabagismo, todos esses fatores influenciam
no processo de sentir dor. Então, eu pego muitos pacientes, por exemplo, que têm hérnia de disco, sentem dor na lombar, o cara tem hérnia de disco na lombar, sente dor na lombar, mas aquela dor não é causada pela hérnia, é causada por vários outros fatores, né? Inclusive, tem como a gente identificar, né, a hérnia de disco verdadeira e a falsa. Qual que é a hérnia de disco falsa? É quando tu tem hérnia de disco, mas a tua dor é só na lombar. Sente uma dor centralizada ali na lombar ou no local que tu tem a hérnia. A hérnia de disco verdadeira é quando tu tem uma dor na lombar descendo pela perna. Lucas, mas como assim? Existem hérnias de disco falsa? Não, quando a gente fala de verdadeira ou falsa, é a dor. A dor da falsa hérnia de disco é quando o cara tem a hérnia, mas a dor não é causada pela hérnia de disco. E a dor da verdadeira hérnia de disco é quando o cara tem aquela hérnia, mas sente aquela dorzinha descendo em formigação, queimação, choque, né? Tudo isso descendo pela perna. Tem um amigo meu, por exemplo, que ele pensava que era problema nos rins. Sim, tem E aí muita ficou gente que tomando pensa. foi remédio para os rins e quando se deu conta já estava já com parece, 2 ou 3 hernias de disco. Sim, E mas tem assim, tipo, sentiu aquela dor, hoje os médicos fazem assim, cara. Se tu sentiu uma dor na coluna, tu vai no ortopedista, a primeira coisa que ele te prescreve é um exame de imagem, para ver como é que ressonância. tá, ou ressonância ou tomografia, para ver como é que tá ali a integridade da tua coluna. E aí, geralmente, a gente consegue diagnosticar a hernia de disco de uma forma muito fácil, né? Com uma tomografiazinha simples, a gente já consegue identificar. Entendi. Tua especialização da intensiva, né? Uhum. Ela foi muito usada na pandemia, né? Essa Vou, tua assim, especialização. Tu chegou a trabalhar na pandemia nessa. trabalhei. Trabalhei, não na área de terapia intensiva, mas fisioterapia hospitalar, né? Eu trabalhei mais com a questão de pacientes em leitos de enfermaria, não dentro da UTI em si, Sim, né? Trabalhei em um hospital de baixa e média complexidade, a gente não tinha UTI lá. A gente sofreu muito, inclusive no início de 2021, né? Porque 100% de leito lotado, né, André? E a gente precisava segurar o paciente vivo o máximo de tempo possível, esperando abrir um leito de UTI para a gente poder mandar ele para essa UTI. então esse processo era feito todo sem máquina, né? Esse acompanhamento ou não? Basicamente, a gente tinha o que nós chamamos de CPAP, né? Que o CPAP é um aparelho que a gente consegue jogar uma pressão alta de oxigênio ali para o paciente, ele conseguia ali inalar aquele oxigênio de uma forma mais assertiva do que aquela máscarazinha de oxigênio simples, mas só isso. Entendi. E mesmo durante a pandemia foi bastante usada a fisioterapia. E depois, tipo na recuperação, que teve pessoas que precisavam, né? Então, Dessa. vamos, olhando pelo lado empreendedor, essa foi uma época que, né, deu certo, porque assim, eu estava dentro do hospital, já captava meu paciente dentro do hospital, quando ele tinha alta, já era eu que ia lá acompanhar ele, né, lá na casa dele, para a gente fazer um tratamento pós-Covid. Mas aí foi aí que surgiu a ideia de ter montado a clínica. Tu começou a atender domicílio e depois mudou. Cara, eu vou te falar quando foi que surgiu essa ideia. Foi assim, eu atendi muito em domicílio. Te falei que eu trabalhei primeiro, meu primeiro emprego foi numa UBS, né? Sim. E aí, eu trabalhando nessa UBS, o que que eu fazia? Eu fazia vídeos de antes e depois dos pacientes. Eu vi tu falando, né, sobre os funcionários públicos que acabam não tendo um bom atendimento, mas comigo era diferente. Eu atendia os pacientes da UBS como se fosse um ambiente particular. Então, era um atendimento individualizado, era só eu e o paciente dentro da sala, assim como é hoje, e fazia um atendimento de 1 hora dentro do UBS, pô. Então, eu passava do horário que eu tinha que atender, a UBS funcionava até 5 horas, eu ficava até 6, 7 horas. E aí, o que que acontece? Eu pegava antes e depois, pô, o paciente chegou com dor e tá saindo sem dor, e fui postando no Instagram. Aí eu comecei a ficar conhecido pelos resultados que eu vinha tendo. Isso foi gerando visibilidade, Foi, né? foi gerando visibilidade. E a partir daí eu comecei a ter mais pacientes, né? Essa UBS era em São João do Soter. Meu pai é de São João do Soter, eu venho de São João do Soter, né? E essa UBS era lá. Só que a maioria dos meus seguidores eram daqui de Caxias.
E eu comecei a ter os meus primeiros pacientes a partir daí. Então eu digo que o Instagram é a maior ferramenta de divulgação de um trabalho, né, cara? Sim. E aí comecei a ter esses primeiros pacientes, até que chegou uma hora que eu disse, pô, tem paciente que não quer ser atendido em domicílio. Tem paciente, André. Tem um cara que diz assim, pô, eu não gosto de que venha Na minha pessoas casa. estranhas aqui na minha casa, prefiro ir. E eu não tinha onde atender, né? Aí primeiro, eu aluguei uma sala, né? Inclusive, abraço para Tamara, fisioterapeuta, tem uma clínica, né? Excelente fisioterapeuta dermatofuncional, e ela tinha uma salinha lá para alugar. E a Tamara cobrava R$ 100 o turno. Aí, tipo, meu atendimento naquela época era R$ 100. E aí eu fazia o quê? Eu atendia 4 pacientes, R$ 100 era o da sala, 300 eu ficava, né? Ficava para mim e tal, já tinha, era bom, era muito bom. Já tinha uma É uma remuneraçãozinha. remuneração boa. Por quê? Os pacientes que não gostavam de atendimento em domicílio. Aí depois passei 2 meses com a Tamara e uma grande amiga minha me chamou. Pô, Lucas, eu era fisioterapeuta da mãe dela, né? A mãe dela tinha várias hérnias de disco na cervical. E ela viu o resultado com a mãe dela e me chamou para ir atender numa clínica dela, que é um centro estético. Fui atender no centro estético, né? Só que aí chegou uma hora, André, depois de 1 ano e meio atendendo no centro estético, que eu vi que eu estava deixando muito dinheiro lá. Entendi. Porque eu pagava, assim, tipo, era porcentagem, né? Então, do atendimento, 60% era meu e 40% do centro estético. Mas, tipo, no ano de 2022, em outubro, eu lembro que teve uma semana que eu deixei, tipo assim, um salário mínimo lá. Por semana, né? Aí eu disse, cara, uma semana eu deixei um salário mínimo aqui, com esse dinheiro eu acho que eu poderia abrir um local, pagar, né, o meu aluguel, pagar a internet, pagar tudo, e estava no local meu e a gente acaba ganhando mais visibilidade estando no local nosso, né? E aí foi aí que eu acabei tendo a ideia de abrir a clínica. A clínica. Mas agradeço demais. O centro estético também me trouxe muita visibilidade. Grande amiga também é a Tamires. Tamires é uma pessoa que eu torço por ela e sempre vou torcer porque ela me ajudou muito, né? A mãe dela é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. E o centro estético, vou até fazer um merchan, Pelo e Pele é o nome do centro estético, né? Fica ali no, acho que esqueci o nome ali do bairro, rapaz. Mas é Pelo e Pele, só procurar aí no Instagram, acha Pelo em pé. rapidinho. Eles têm um monte de procedimento estético lá, os caras, elas se garantem, são as meninas, né? Elas se garantem muito. Tanto que depois a Tamires nem levou mais fisioterapeuta para atender lá. Levou tudo pra tua clínica. Não, Leva na você. verdade ela não levou porque, não sei, cara. Ela disse, pô, Lucas, fica difícil, o pessoal se acostuma contigo. Ela acabou me mandando, os pacientes que procuram ela, ela me manda Sim. lá para a clínica. E eu agradeço demais. Deu certo. Realmente a pessoa tem que ter essa, tipo assim, essa visão, né? De que tudo é um processo. É, cara. Tanto da nossa parte quanto da parte de quem está ajudando. Eu também já tive muita ajuda. Eu também sou muito grato e agradecido por quem me ajudou no início, né? Já Uhum. fui funcionário de carteira assinada, por exemplo, por 10 anos. Sim. E eu não levo assim como algo ruim, né? Eu não vejo, trabalhei lá, me dediquei, o cara não me deu valor e tal, mas eu não vejo por esse lado. Eu vejo pelo lado de que eu tava lá, eu aprendi, eu consegui captar muita informação, muito processo que acontecia lá. Hoje eu uso dentro da empresa, por exemplo. Sim. Acho que essas experiências que a gente vive equivalem mais a pena E do que conhecer pessoas, né, André? Conhecer exatamente. pessoas. Porque tem. Cara, todo mundo que Deus coloca na tua vida é importante pro teu processo de crescimento. Vai te ensinar alguma coisa. Então, assim, conheci a Tamara, excelente. Inclusive, ela me mandou uma mensagem que eu tenho que responder, atender o marido dela. Conheci a Tamires, fiz uma amizade, aprendi muito com ela pelo lado do empreendedorismo. Ela é super detalhista, ela é super perfeccionista, né? E me ensinou muito em muitas áreas da minha vida, muito mesmo. E aí eu peguei essa aprendizagem. E tudo isso realmente serviu para forjar realmente quando eu chegasse no meu local de trabalho ali para dar o meu melhor ali dentro. E a gente ainda vai, ainda
arrumando algumas coisas, né, André? Quando a gente Vamos, abre o primeiro negócio, ainda tem. nós vamos nos lapidando. É É nós verdade. mesmos. As pessoas que vêm dar dica, tem dica que a gente não gosta, É né? verdade. Tem coisa que a gente não gosta de ouvir. Dizer, eu fui mal atendido, fulano é assim e tal, mas Mas tudo isso é importante. tem que enxergar e ser humilde em acatar o que a outra pessoa falou para poder entender que é só um obstáculo, ali é um obstáculo da escada do processo. E que a gente é suscetível a erro, né, cara? Sem A dúvida. gente é suscetível a erro. Então a gente pode errar e alguém pode reclamar e nosso dever é melhorar. Nosso dever é melhorar. Mas aí, nesse processo também, eu conheci minha esposa, né? Que na época era namorada. Sim. E ela é fisioterapeuta. Ela também não estava muito feliz na clínica que ela trabalha com Pilates. Mas ela não trabalhava contigo, né? Em nenhum Não, momento, não? nenhum momento. Aí a gente começou a namorar. Com um mês de namoro, a gente começou a. Viu que eu te falei que eu caí na real em outubro de 2022? Sim. Eu conheci ela em novembro. E aí eu disse assim, cara, com um mês de namoro, a loucura. Com um mês de namoro eu disse, ei, pô, bora abrir uma clínica. Aí eu abro um consultório pra mim, tu leva um estúdio de Pilates e a gente fica trabalhando juntos. Loucura, né, pô? Um mês de namoro, tu abrir um negócio com Com tua uma namorada. parceira, exatamente. Porque o negócio é como se fosse um casamento, né? Exatamente. Aí foram dois casamentos, do negócio e da vida real. Foi. Aí ela tava com certo medo, né? Ela também tava com medo e também não tinha o financeiro, a parte financeira para poder investir. Eu falei pro o pai dela, vamos investir. Eu tenho um dinheiro guardado aí, eu empresto para ela. Aí fez o investimento, a parte dela do investimento, eu entrei com minha parte e a gente abriu a clínica. Eu sempre digo, aproveitar que hoje é dia da mulher, mas eu sempre digo assim, cara, meu pai sempre me dizia isso e eu não sabia que isso era tão verdadeiro, né, André? Quando o homem encontra uma mulher de valor, cara, ele cresce em meses o que ele não cresceu em anos, Exatamente. né? E dentro do meu relacionamento tem muito isso. Então, eu passei 3 anos formado e não tinha aberto minha clínica, o meu negócio. Quando eu conheci a Gabi, com 3 meses de namoro, eu consegui abrir uma clínica, pô. E aí foi loucura. Assim, a gente olhava e dizia, o que nós estamos fazendo da vida? A mãe dela dizia assim, vocês sabem, né? Que o relacionamento de vocês pode ou não dar certo, e se der certo, e se não der certo, como é que vocês vão Pode fazer? afetar no negócio, né? Aí eu olhei para a mãe dela e falei, ó, não tem a opção de não dar certo. Nosso relacionamento vai dar certo e vai tudo fluir. E tudo deu certo, né? Eu nunca, assim, pedi a Gabi, a gente namorou, começou a namorar, abriu um negócio com 3 meses de namoro, eu pedi ela em casamento com 7 meses de namoro. Com um ano a gente casou. E eu nunca prosperei tanto na minha vida como nesse processo, assim, de janeiro de 2023 a dezembro de 2023, eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro na minha vida como eu ganhei nesse tempo. Conseguindo prosperar de De verdade, né? verdade, cara. Porque antes até conseguia uma rentabilidade, mas não como hoje, né? Não a prosperidade, porque prosperidade vai muito além de dinheiro, né, André? Exatamente. Essa situação de você ter uma pessoa do teu lado, isso influencia muito, bastante. Tem algumas situações que talvez a pessoa pode ficar tímida, em Uhum. receio. No teu caso, de atender o paciente, eu também tenho essas situações assim de atender uma mulher e tal, mas se a pessoa levar pelo lado do foco do negócio dela, ela vai entender que aquela mulher é apenas uma mulher. E é a tua mulher que tá ali do teu lado para te ajudar e te fazer prosperar e fazer o teu negócio somar e ter outras ideias e melhorar o negócio. E eu assim que eu acredito também que a pessoa consegue prosperar, principalmente quem tá casado, né? Quem é É. novo, quem não tem. Eu fui de uma vida de bagaceira, pô. Aham. Eu já vivi também, tipo assim, eu sempre comento que festa, por exemplo, período de festa meu foi quando eu era muito jovem. Então, hoje eu não gosto muito de festa. Então, eu já vivi a época de festa. Mas também já vivi a época de bebedeira, por exemplo. Eu Uhum. não sei se tu bebe bebida alcoólica, eu já cheguei Não. a beber muito tempo e gastei muito dinheiro com isso. Então eu tinha conhecimento, ganhava grana, mas não tinha prosperidade. Porque eu não tinha negócio. Eu trabalhava para os outros de carteira assinada, mas eu ganhava bem, pô. Só que eu não tinha nada.
Porque realmente, de fato, eu não tinha alguém do meu lado que pudesse me ajudar, que colocasse pelo menos a mão no meu ombro e dissesse, ó, vai por esse lado, vai por esse. É, E isso realmente influencia. Porque eu digo seres humanos, nós temos um grande problema, que isso eu até comentei no meu Instagram, a pessoa não quer obedecer de fato pai e mãe. verdade. É muito raro encontrar um jovem hoje, por exemplo, que quer obedecer um pai, uma mãe, pensa que o pai e a mãe vai dizer é algo que, o meu pai tá falando é besteira, minha mãe tá falando é besteira. O teu pai e tua mãe não vai dizer nada pra ti ir pro caminho errado. Sim, Ele sempre quer o teu bem, né? E quando a gente encontrar alguém que ajuda a somar, é melhor do que do que tu ter uma amizade que não te leva a nada. Por exemplo, eu também já tive, as amizades influenciam, as pessoas que estão do teu lado influenciam, mas você ter alguém próximo de ti que quer fazer você crescer, quer prosperar junto, quer te ajudar, quer construir, ela tá no mesmo nível, na mesma frequência, é. sempre vai dar Te certo. evolui rápido, né? Demais. E ainda mais quando tem negócios junto, né? Que às vezes a pessoa tem trabalho, tipo eu com a minha esposa. Ela trabalhava em uma empresa e eu tinha o meu negócio próprio. Quando ela veio para trabalhar comigo, sem dúvida eu prosperei mais rápido do que era eu sozinho. Sim. E, assim, meu pai sempre me falava isso. Eu nunca fui ter muitos amigos, sempre fui da igreja também, então nunca consumi bebida alcoólica ou fui da bagaceira, como tu falou. Mas meu pai, ele sempre me falava isso. Pô, só vai conseguir conquistar as coisas que são verdadeiramente concretas na tua vida quando tu tiver uma mulher de valor ao teu lado. E eu tô provando isso, né? Desde que eu conheci a Gabi, realmente eu consegui evoluir muito, sim, 1000% do que eu era antes e que eu sou hoje. E eu te falo, pessoal, os homens às vezes têm um certo receio de falar isso, né? Porque vem a questão do ego, né? Mas Isso. a maioria das coisas que eu conquistei foi graças a Deus, primeiramente, mas depois por ter ela do meu lado, Tem né? uma pessoa do lado Ter que ela do meu tá lado. ajudando, ainda mais aqui na tua situação, que tá longe da família, né? Teu pai e Exatamente. tua mãe ainda moram em outra cidade e aí vocês ficam aqui. Tu fica aqui sozinho, na verdade, né? Isso. Sozinho com ela, no caso. Mas aí voltando para esse lado da fisioterapia esportiva, né? Uhum. Aqui em Caxias, hoje tem muita demanda para essa especialização, né? Para essa. Hoje sim, André. Hoje sim, porque todo mundo já sabe o que é fisioterapia, né? Todo mundo já sabe como a fisioterapia vai ajudar. Mas em certa época, o pessoal não sabia, pô. O pessoal, sim, acabava de tomar remédio, né? E ia fazer exercício físico, sentia alguma dor, tomava um remedinho ali, voltava a fazer, o problema não era resolvido, se lesionava, né? Então o índice de lesão era até maior. Hoje a gente já vê que o pessoal está abraçando melhor a físio, corredores, não só abraçando a física, mas abraçando também um fortalecimento para prevenir lesões, né? Abraçando o nutricionista para fazer aí um bom acompanhamento nutricional, para acabar também prevenindo lesões. Então hoje é uma área que vem crescendo. Eu diria que assim, a gente falou da pandemia, né, do Covid. Depois do Covid, todas essas profissões da área da saúde deram um impulso, né, cara? Ficaram mais conhecidas. E com a fisioterapia não foi diferente. A gente conseguiu ficar mais conhecido. E dentro do âmbito esportivo, principalmente, a quantidade de esportistas aumentou e a gente acabou aumentando também a nossa demanda. Porque não tem jeito. Oscar Schmidt falava assim, André, a dor é o uniforme do atleta, né? Então, todo atleta vai sentir dor. E a gente está aqui com uma forma de aliviar e tratar essa dor. Perfeito. E vamos agora para o lado do empreendedorismo. Sim, meu Essa irmão. situação da empresa, né? Qual é a tua projeção, o teu plano para poder fazer a clínica desenvolver mais, crescer, se tu tem esse projeto de fazer ela crescer e escalar de forma física ou de forma digital? Então, André, eu empreendo dentro da fisioterapia em dois âmbitos. Te falei que eu ministro cursos, minha formação em quiropraxia é a primeira formação de Caxias. Nós vamos agora em maio para a nossa quarta turma. E além desse curso, dessa formação em quiropraxia, eu tenho uma outra formação, que é a formação em liberação miofacial, manual e instrumental. Eu ensino a fazer aquela liberação tanto utilizando as mãos
quanto utilizando alguns equipamentos como aquelas agulhinhas lá de acupuntura que a gente usa no teu atendimento. Sim. E eu pretendo sim levar essas duas formações para o meio digital, até porque eu quero escalar esse negócio, né? E no presencial é muito difícil de eu escalar, André. Tu sabe disso. No presencial eu tenho uma sala e essa sala eu posso ter, vamos lá dar um exemplo aqui, no máximo 20 pessoas. Sendo que se eu escalar isso e levar isso para o meio digital, a gente consegue ter aí uma ampliação disso em incontável, Infinita, infinita, exatamente. né, cara? A gente nem consegue mensurar isso. E dentro da clínica eu chamo a Profise de um centro, né, de tratamento avançado da coluna e da dor. A gente tem tratamento de pilates e tem fisioterapia especializada. Dentro desses dois âmbitos eu quero aumentar, com certeza, né? Quero mudar, o nosso prédio ainda é pequeno, eu quero ter dentro do prédio pelo menos uma sala de aula, algumas outras salas de atendimento e tornar a clínica uma referência em tratamento avançado da coluna e da dor. Quero que as pessoas em Caxias, quando sentirem uma dor, lembrem da minha marca. E eu até estou tendo uma certa dificuldade, né, André? Porque no início eu trabalhei muito meu nome como marca. Então as pessoas associam muito a mim, mas eu quero que elas associem a Profísio. Tu entende o motivo, né? Sim, Porque, pô, se alguém chegar lá na clínica e eu já tentei levar alguém para atender comigo, mas não deu muito certo. A pessoa quer ser atendida, mas quer ser atendida por mim. Porque não foi na cabeça dela, não é a Profísio que resolve, mas sou eu, Lucas, né? Então estou tentando tirar um pouquinho o foco do meu nome para levar para o nome da empresa e assim a gente conseguir aumentar também é, nosso faturamento. e colocar também profissionais que sejam assistidos por ti, né? Então, Isso é que é o importante. Porque na maioria das vezes o medo do paciente, no caso do cliente, né? aham, É de não ser atendido por ti e essa pessoa não ter a mesma capacitação profissional tua. exatamente, E aí tem que mostrar ali para a marca, para o cliente, que essa marca tem profissionais capacitados, profissionais que conseguem realmente resolveu o problema. resolver o problema com qualidade e Isso. com segurança, né? Porque é saúde, né? Para mim ainda acaba se tornando um pouco mais fácil porque eu tenho minhas formações, né? E isso. Então eu ensino muito eles antes deles começarem a atender. E a gente tem aí muitos objetivos aí no decorrer desse ano de 2024. Quero fazer o lançamento dos cursos online. Meu pai sempre disse também que quando a gente está planejando algo, a gente não pode falar, né? Tem que Isso, guardar até exatamente. ser realizado. Mas aqui estou eu falando. Mas quero fazer um lançamento desses cursos online e quero levar mais algumas pessoas para atender comigo, né? Exatamente, para a gente poder aí também gerar, de certa forma, uma renda passiva, né, André? Que eu não preciso estar trabalhando para estar faturando. Isso, exatamente. E também ajudar os outros Profissionais. recém-formados, É, profissionais, porque isso também é uma dificuldade, né? Para quem se forma, principalmente na área de saúde, só não acho que medicina, né? Mas aham, as outras áreas sempre ficam nessa dependência do poder público. A verdade. pessoa, só vai conseguir emprego de enfermeira se conhecer um vereador, se conhecer um prefeito. Do mesmo jeito é a fisioterapia, a odontologia também, às vezes, né? Sim, Porque o material é caro para se montar uma estrutura. é verdade. E nem toda pessoa que se forma consegue ter Tem- esse recurso financeiro para poder montar uma clínica, né? Já no nível, porque o mercado também, a concorrência influencia no tamanho do negócio. Não vai adiantar eu montar uma clínica que não esteja no mesmo nível das outras dos concorrentes, né? É Isso verdade. aí, de uma certa forma, eu acredito que ajuda. Se a pessoa tiver essa visão, né? Porque tem pessoas que não têm essa visão, dizer, eu vou começar pequeno para me pegar experiência, eu vou com, por exemplo, eu vou me formar em fisioterapia, eu vou ali trabalhar com o Lucas para me poder captar o que ele já sabe, entender como que ele trabalha e passar um tempo igual o que tu fez, né, no início. Uhum. Só que no início tu foi direto para uma unidade básica de saúde, mas lá tu fazia o que queria, o que gostava, na verdade, né? Ficava da forma que queria, que era tipo ficar até mais tarde, porque tu queria ver o resultado do cliente, a tua felicidade era em ver o resultado do cliente, É que era do verdade. paciente, não era pago
por cada sessão, mas recebia pelo aquilo ali. Mas a experiência que tu ganhou foi a melhor, como é que se diz? A melhor opção de tudo, né? Sim. Foi o melhor de tudo, foi ter aquela experiência lá, de deixar o teu paciente, o teu cliente bom e saudável e conseguir a experiência daqueles problemas que vinham, né? Isso mesmo. E E aí, dentro disso tudo, a gente ainda precisa pensar nisso, né, cara? Hoje eu vejo muito meus alunos. Tem uma aluna que ela tá ainda no 10º período, tá terminando a faculdade. Ela chegou para mim essa semana, foi lá na clínica, ela disse assim: Lucas, cara, eu queria teu conselho. Ela foi lá para pedir um conselho, né? É porque eu já comecei a atender. Entende? Ó, ela está no 10º período. Ela começou a atender alguns pacientes na cidade dela, né, que não é aqui em Caxias. Eu disse, olha, primeiro, tu não pode atender antes de se formar. Já é um ponto, né? Ela, pois é, eu já comecei a atender, mas eu estou preocupada porque eu tenho poucos pacientes. Vê o nível de ansiedade, cara, dessa pessoa. é o imediatismo. É um imediatismo muito grande. Está no 10º período e já quer ter uma agenda lotada, nem se formou ainda, mas já tem paciente, ó. Então o mercado ele tem a demanda, né? Tem a demanda. Só que aí a gente só precisa colocar na cabeça do pessoal que precisa ter paciência, precisa, né, esperar e aprender com o processo. É muito Acho que doido. o certo era ela ir numa clínica de algum amigo que já tem a formação, né? E pelo Aham. menos ir acompanhar para ver como é que funciona, como é que eles estão usando. Exatamente. Mas a pessoa não pode atender antes de se formar, antes de estar inscrito no nosso conselho. Isso é exercício legal da profissão, né? E uma coisa que eu descobri também é que, por exemplo, dentro da fisioterapia, se minha clínica não tiver convênio com a instituição de ensino, eu não posso levar nem para me acompanhar na clínica. Não pode, né? Não pode. Entendi. Para estagiar, né? No Não caso. pode. Então, se a clínica não tiver convênio com a faculdade, não pode Não estagiar, pode estagiar. porque vai ser também exercício legal da profissão. Então, o Entendi. ideal é realmente esperar se formar, esperar ali ter o conselho e depois ir procurar. Mesmo que no início não seja remunerado, né, André? É, mas esse que é tipo assim, esse que é o maior problema das pessoas ter essa visão de que eu tô me formando, eu preciso estagiar, esse estágio não necessariamente precisa ser remunerado. Acho que a remuneração é todo o conhecimento que tu já tá ganhando. Exatamente. Por isso que tem estágio, né? Ainda mais na área de saúde, né? Que é a área que, por exemplo, medicina faz até. Como é que se diz aquela a palavra lá? Que a pessoa sai da faculdade, Residência. vai para residência, que é justamente para poder. Dentro da fisioterapia também tem Que é para residência. poder conseguir a prática, né? A prática mesmo de fato ali, ver o que está acontecendo, as técnicas que estão usando, se é moderna, se não é, né? Se é tudo Isso. aquilo que já estudou lá no início do curso, se já mudou algo. Isso aí só dá para aprender na prática, né? Só na prática, cara. E assim, eu tô com 4 anos de prática, formei em 2020. Tô muito feliz com minha evolução dentro da profissão, a carreira, né, a construção de carreira dentro da profissão tá muito boa, né? 4 anos de formado. Formei com 22 anos, entrei na faculdade com 17, formei com 22. Aos 24, eu tive a oportunidade de fazer um seletivo e me tornar professor universitário. Eu já tenho 26, né? Então tenho 2 anos sendo professor universitário. E estou muito feliz, cara, com a fisioterapia. Tá me dando, realmente, me deu condições de realizar um dos meus maiores sonhos, que era casar, né? Então consegui. Casamento é caro, meu amigo. A gente casou, deu tudo certo. E com certeza vamos realizar mais sonhos aí no decorrer desses próximos anos, cara. Amém. Tudo graças à fisioterapia, né? Ao Exatamente. empreendedorismo. Mas nada foi em vão, né, André? Tudo foi traçado. E tudo isso eu já tinha traçado antes de me formar. Já Algumas tinha, coisas atrasaram um pouco, já tinha pensado antes, já. fez um plano. Eu fiz um plano. Eu tinha, dentro do meu plano de carreira, eu tinha tudo isso traçado. Algumas coisas atrasaram, por exemplo, o mestrado. O mestrado atrasou um pouquinho. Com 26 eu já queria ser mestre. Queria começar o doutorado com 26. Só que com 26 eu estou entrando no mestrado. Vou terminar o mestrado com 28. Né? Mas aí lá para 32, provavelmente, se for da vontade de Deus, eu vou ter terminado aí um doutorado. E aí eu vou partir para o pós-doutorado. Né? Lucas, por que tudo isso? Porque sempre foi um sonho. Tu acha que isso vai influenciar dentro do teu ganho?
Pode não influenciar, pode influenciar, mas sempre foi um sonho, né? Exatamente. E também é conhecimento, né? Conhecimento nunca é Porque demais. para cá, para nossa região, querendo ou não, isso influencia, né? Sim. Isso influencia no teu currículo, no teu perfil, na visibilidade do público, do cliente. Ah, o cara é mestrado, tá se formando ali naquela área, então ele já é doutor. Já pode chamar ele de doutor, porque ele é doutor mesmo, tem De o verdade. doutorado, né? E isso influencia no currículo, até na hora de indicar a clínica. Ó, vai lá na clínica Profício, que Aham. tem o Lucas lá, que é o cara que tem doutorado nessa situação aqui de coluna. Tem outras pessoas que trabalham com ele que tem Uhum. o mesmo conhecimento do mesmo nível, que é isso que eu tô falando. A pessoa vai para estagiar, já que não pode, mas se ela for trabalhar contigo para ela entender como que funciona o negócio e já ganhar também um pouco, é melhor do que ela ir querer fazer as coisas de forma imediatista demais. É isso. É isso. Eu costumo dar muita oportunidade para os meus alunos, né? Principalmente para quem faz meus cursos. Então agora eu estou montando um grupo de pesquisa, eu também gosto muito de pesquisar. E aí eu estou trazendo também os meninos que já fizeram meus cursos, né? Fazer um seletivo com os que querem para a gente fazer o nosso grupo de pesquisa. Mas uma curiosidade que eu tenho, a fisioterapia, ela sempre, por exemplo, da época que tu estudou, né? Se formou até agora, ela sempre usa os mesmos métodos de recuperação ou isso também vem se atualizando com as tecnologias? E André, cara, isso vem se atualizando, não só com o uso de tecnologias para tratamento, mas com o uso de tecnologias para eu avaliar a eficácia dos tratamentos. Então, eu te falei que eu gosto muito de pesquisa, né? Então, dentro das pesquisas, a gente começa a utilizar tecnologias para eu avaliar se uma técnica ela é realmente eficaz para tratar um problema, né? E a partir daí a gente começou a ter uma evolução nas técnicas, porque as técnicas mais antigas, a gente começou a ver que tem algumas, né, que estavam sendo usadas, mas não servem para nada. Já estão obsoletas, né? É. Então eram usadas, só que agora a gente começou a avaliar melhor essa técnica e começou a ver que ela não serve para nada, e é melhor a gente utilizar técnicas mais específicas, que vão trazer um resultado de verdade, que são comprovadas cientificamente, né? A gente faz estudos também para comprovar. Então, assim, inclusive eu acho que isso evoluiria mais se as pessoas tivessem essa consciência. Pô, chegasse num profissional e dissesse assim, mas essa técnica que tu usa, tem algum estudo comprovando que ela funciona? Aí essa pessoa, tu ia ver se o profissional realmente estuda, né, para te E dar essa resposta. se o argumento dele Essa fosse dentro da é a realidade da realidade. situação. Mas algumas técnicas estão ficando para trás. Não pela evolução da tecnologia para tratar, mas pela evolução da tecnologia para avaliar a eficácia das técnicas, né? E, por exemplo, no tratamento meu lá, né? Que não é um Aham. tratamento tão complexo, é um tratamentozinho mais. Eu acho que é É básico. simples, é simples. Pronto. Aqueles acessórios que tu usa lá, por exemplo, a agulha. Aham. Aquilo ali também faz parte da fisioterapia. Faz parte, né? Inclusive, a técnica que a gente usa é um tipo de adaptação da acupuntura, né? Nossa técnica é o agulhamento a seco. E aí a gente aplica as agulhinhas lá para poder aumentar o fluxo sanguíneo, favorecer aí o relaxamento muscular, favorecer a recuperação muscular. Tudo isso faz parte da fisioterapia, sim. Mas aquelas agulhas ali, elas têm algum produto nela ou é só mesmo só agulha limpa, seca? A diferença também, são duas perguntas, na Aham. verdade. A pergunta é, essas agulhas ali, tem algum produto nela ou não? Ela só tem um benefício de relaxar o local ali que está lesionado ou tensionado? Vamos lá, né? Eu vou aproveitar para te falar um pouquinho sobre como funciona o processo de tensão muscular. Quando tu vai lá, aumenta a sobrecarga no músculo, ele fica tensionado. Ele fica duro. Essa tensão muscular causa dentro do músculo uma redução do fluxo sanguíneo. Então, aquela região que está ali tensionada tem uma redução do fluxo sanguíneo. É o sangue que leva oxigênio para aquela região. Então, se reduz o fluxo sanguíneo, reduz também a quantidade de oxigênio que chega lá, né? Reduzindo a quantidade de oxigênio, a gente tem um acúmulo de um ácido.
que é o mesmo ácido que é liberado quando a gente faz exercício físico, musculação, e fica com o músculo dolorido, que é o famoso ácido lático. Ele fica acumulado ali. E é o ácido lático, aquele excesso de ácido lático, que faz com que o paciente sinta dor, né? O que que as agulhas fazem, André? Eu aplico a agulha nessa região e eu estimulo o meu corpo a mandar sangue para aquele local. Então, quando tem algum corpo estranho, se algum corpo estranho penetrar no teu corpo como uma resposta mesmo fisiológica, vai mandar sangue para aquele local. Porque o sangue também leva células de defesa, né? E o sangue chega lá. Só que nesse caso eu apliquei as agulhas propositalmente, só para eu estimular essa chegada do sangue. Entendi. Então acaba chegando o sangue, chega o oxigênio, e quando chega o oxigênio tem uma consequente redução do ácido lático, né? Então tem também uma consequente redução da dor. Na agulha não tem nada. O que influencia, na verdade, é a maneira que eu faço a aplicação. Entendi a técnica, É né? a técnica. Então, quando o músculo está tensionado, a gente só usa as agulhas para aumentar o fluxo sanguíneo, aumentar o oxigênio e reduzir ali o ácido lático. E, consequentemente, reduzir a dor muscular. E assim ajudar no processo de recuperação muscular. Entendi, Bacana. perfeito. Bacana mesmo. Corpo humano, interessante. Mas, e com relação a essa outra pergunta, foi uma adaptação feita Da da acupuntura. acupuntura? O nome da técnica é agulhamento a seco. Entendi. Dry needling, que é uma adaptação da acupuntura. A acupuntura ela já usa pontos específicos do corpo, cada ponto ele corresponde a uma estrutura, né? A acupuntura tem uma viagem muito grande lá da medicina tradicional chinesa. Lucas, tu não acredita? Eu acho um místico, mas pelos resultados que eu já vi alguns profissionais acupunturistas terem, eu vejo que a acupuntura tem um resultado excelente dentro do tratamento de alguns pacientes. Mas o que a gente usa basicamente dentro da fisioterapia, principalmente para tratar a tensão muscular em atletas, é o dry needling, né, que é o agulhamento a seco. Beleza? Entendi. Uma dúvida que eu tenho, uma dúvida minha, Aham, pessoal, eu não sei se tu vai conseguir me responder, se é bem mais pro lado da medicina, do sim. ortopedia. Tipo, a pessoa teve um acidente de moto, né? Teve uma fratura ali exposta. E aí é feita a cirurgia, né? Coloca aqueles ferros lá, que eu não sei o nome. Fixador externo, se for o que fica para fora, e o que Pronto. for dentro é fixador interno. Aquela recuperação daquele osso ali, ela volta ao normal 100%, ou ela fica vamos dizer assim, com uma falhazinha de um possível quebra de novo? Volta 100%. E às vezes até o osso fica mais forte naquele lugar. Acontece ali um processo que nós chamamos de calcificação, né? E uma regeneração óssea. O osso realmente se regenera. A maioria dos nossos tecidos do corpo tem essa capacidade de se regenerar, né? E o tecido ósseo é um deles. Então cria também o que nós chamamos de cicatriz óssea, com calo ósseo, e fica até mais forte. Por exemplo, quando tu tem uma lesão aqui na tua pele que tem a cicatriz, geralmente quando tu vai pegar na cicatriz, não é uma pele mais grossa? Às vezes tu nem tem tanta sensibilidade, né? Nem sente a cicatriz, mas é uma pele mais grossa. Geralmente é o que acontece quando tem uma Com, fratura, com o né? osso também. É como se ele soldasse, mas reforçado, né? Exatamente. O que acontece ali, os fixadores, aqueles ferros, eles só servem para eu fixar. Então eu deixo o osso juntinho ali naquele local para ele acabar se remodelando, né? E se fixando novamente, gerando esse processo de cicatrização, calo ósseo. Então, quando se usa o pino, por exemplo, interno, né? Depois que o Aham. pessoal remove é porque já tá Isso. sarado, Algumas já pessoas optam até por não remover. deixa lá, né? É. Mas isso não influencia também em nada, não, né? Não, não influencia não. Mantém a mesma, como é que se diz? O osso fica do mesmo jeito, né? Fica, fica. A Essa gente era uma dúvida que eu tinha. reposiciona ele lá certinho, do jeito que ele é. É interessante, interessante. E a fisioterapia usado em pessoas que estavam no Covid, por exemplo, Aham. que foi uma coisa que nós conversamos aqui antes, né? Sim. Esse tipo de tratamento, ele veio durante a pandemia ou era uma fisioterapia que já vinha sendo estudada? Porque a fisioterapia, pelo que eu observei, ela não é uma área da medicina tão antiga, né? Não, ela é nova. Ela é nova, exatamente. Eu comecei a observar isso, que algumas
especialidades da fisioterapia surgiu mais, realmente apareceu mais depois da pandemia, né? Sim. Especificamente, essa do tratamento Recuperação pulmonar. Isso. Essa surgiu, na verdade, a fisioterapia deu um boom depois da pandemia exatamente por causa disso. Do processo de reabilitação pulmonar. A gente trabalhou muito também no tratamento lá dentro dos hospitais, né? O pessoal começou a ver o quanto o fisioterapeuta era importante. Até então ninguém nem conhecia. Algumas pessoas não conheciam. Mas a recuperação muscular, ou a recuperação pulmonar, ela realmente surgiu, teve uma alta aí depois do Covid, né? Primeiro, porque a gente aumentou a demanda, né, André? Aumentou a quantidade de pessoas. Não, aumentou a procura, né? E aumentou a quantidade de pessoas procurando. E por isso aumentou também essa demanda. A gente conseguiu expandir aí em mais uma área. A fisioterapia tem 16 áreas, né? 16 especialidades. E a fisioterapia respiratória é uma das mais conhecidas desde sempre. Desde sempre. Entendi, perfeito. Só que teve essa expansão depois do Covid, né? Existe algumas dicas que tu consegue dar aqui para quem tá assistindo, para poder, tipo, a forma correta de postura, de sentar, de alguma outra, algo relacionado ao corpo, né? Para prevenir, né? Isso, prevenir alguma coisa, tipo assim, ó, se a pessoa Até me sentar, sentei direito aqui. se a pessoa sentar assim, ela consegue amenizar esse tipo de problema, por exemplo. Ó, o que os estudos estão comprovando aí, André? Que o processo de dor, vamos falar sobre dor, né? Prevenção de dores. Sim. O processo de dor ele é multifatorial. Tem várias coisas que influenciam dentro de um processo doloroso, né? Então, para eu sentir dor, vários fatores vão influenciar nesse processo. Que fatores são esses? Primeiro, vários estudos comprovam que quem pratica exercício físico está menos suscetível a sentir dor. Então, se tu é um praticante de exercício físico, consequentemente, tu vai sentir menos dores. Se tu tem uma boa alimentação, tu sente menos dores. Se tu não tem ansiedade, a ansiedade também é um fator pré-determinante. Meus pacientes, 85% dos pacientes que sentem dor são ansiosos. Depressão, né? Então hoje acabou aquele negócio de dizer assim, pô, se tu ficar sentadinho corretamente, tu vai prevenir as dores. Isso já caiu por terra. A gente percebeu que não é só a postura que influencia nas dores, mas são vários fatores, cara. E dentro desses fatores nós precisamos controlar todos, ou pelo menos a maioria, para a gente conseguir viver com menos dores. Pô, tem gente jovem, André, que não tem nenhum tipo de doença, mas que vive sentindo dor. Porque é depressivo, ansioso, sedentário, não come direito, não dorme direito, não bebe água direito, né? Então, tudo isso influencia desse processo doloroso. Então, a dica que eu posso dar e que eu sempre dou para os meus pacientes é: pratique exercício físico, durma bem, beba água, se alimente bem, tente ser gestor das suas emoções, né? O que é ser gestor das emoções, segundo Augusto Cury? Controlar a ansiedade, de certa forma, tentar aprender a conviver com a ansiedade, aprender a conviver com a depressão. Lucas, como é que eu aprendo? Através de tratamento, tem tratamento psicológico para isso, né? Então, com o psicólogo, ele vai te ensinar a conviver com isso. Não é que nunca mais tu vai sentir ansiedade, é que tu vai aprender a controlar ela, né? Então, fazendo tudo isso, a gente consegue ter uma vida com menos dores, né? E o processo também de ficar sentado. Sentado não importa a posição, André. Se tu ficar sentado com a postura ereta, passar mais de 6 horas sentado durante o dia, isso vai aumentar significativamente as tuas chances de sentir dor. Então a gente acaba desmistificando muita coisa, né? Sim. Como fisioterapeuta, né? O que tu acredita que a fisioterapia pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas? Em tudo, cara. Em tudo, assim. Eu já vi pessoas que não conseguiam caminhar direito, que voltaram a caminhar. Quando voltou a caminhar, voltou a fazer essa atividade física, uma caminhadinha. Aquela caminhada melhorou a ansiedade, melhorou o estresse. E aquela redução do estresse melhorou a vida dela como um todo. Então, tu vê que a fisioterapia, nós não vamos agir só na funcionalidade.
né? Porque a partir do momento que eu devolvo a funcionalidade, eu devolvo para as pessoas a vontade de viver, né? Então, quando eu devolvo, eu te dou. Pô, chegou já outro dia no consultório, a senhorinha que estava sentindo há 3 meses uma dor na lombar, que ela não conseguia nem se abaixar para pegar a netinha dela. E aí eu tratei a dor dela, né? Ela começou a se abaixar, pegar a netinha dela, brincar com a netinha. E eu vi que aquilo para ela era terapêutico, cara. Eu devolvi para ela, não foi só não tirei a dor, né? Mas eu devolvi para ela a vontade de viver, a vontade, a felicidade do dia a dia dela ali. Então a físio, ela já deixou de ser a profissão que só trata um problema. A partir já tem um tempo, a fisioterapia é uma profissão que realmente devolve essa vontade de se movimentar, né? A gente consegue devolver para o paciente a capacidade de se movimentar como ele gostaria de se movimentar. Isso entra desde um paciente amador quanto ao idosozinho que nem pratica exercício físico, mas quer fazer aqueles movimentos que são até normais, naturais do dia a dia, né? Ainda tem essa situação das crianças, né? Ainda tem isso, cara. As crianças, impressionante a quantidade de crianças sentindo dor nas costas hoje em dia. Mas por ficar sedentário mesmo, muito tempo parado, né? Entra vários fatores, né, André? E eu vejo assim muita questão emocional envolvida. As crianças hoje têm vários fatores emocionais aí que são assim, a gente consegue ver o reflexo desses fatores emocionais negativos muito cedo. Tu vê crianças retraídas, crianças hiperativas, e muitas vezes a gente vai atrás da origem disso, é o ambiente que ela vive. A criança que passa muito tempo sentadinha ali, só mexendo no celular. Pô, a criança pega o celular com 1 ano de idade, André. Quando tá com Exatamente. 5 anos, pô, ela tá 5 anos com a cabeça Na mesma abaixada, posição. coluna anteriorizada. Exatamente. Então, a tecnologia influencia também nisso, né, cara? Influencia a ficar ruim nesse caso. E isso influencia negativamente. Enquanto ela tinha que estar se mexendo, se movimentando, brincando, né? Pra Aham. poder. Estimular até o crescimento. Exatamente. E estimula, né? Quando a Estimula. pessoa é criança que brinca, que corre, que cai. Isso aí tudo ajuda a desenvolver, né? Isso. E, cara, voltando pro lado do empreendedorismo, né? Aham. Qual foi a maior dificuldade que tu teve quando. O maior desafio, na verdade. Qual foi o maior desafio que tu enfrentou ao empreender na área de saúde dentro do segmento de fisioterapia? Eu vou te falar, André, que o maior desafio, sim, não foi captar pacientes, porque eu já tinha meus pacientes, né? Não foi o aspecto financeiro, que a gente eu já tinha me preparado para isso. Mas, cara, quando a gente, hoje, dentro da fisioterapia, é a concorrência, cara. Concorrência, né? Sabia que tem gente que depois que eu abri a clínica, tem concorrentes me bloquear nas redes sociais, né? Tu sabe disso, né? Como que é a concorrência aqui em Caxias. Então a gente acaba até ficando triste, pô. Fiquei bastante triste na época, e depois eu fiquei, rapaz, mas deixar isso pra lá. E a concorrência acabou sendo um desafio. Não porque era concorrência desleal, sabe, André? Mas porque eu acho que a gente deveria se juntar por uma melhor valorização, Que para causou, expandir a fisioterapia. causou a distância entre os profissionais, né? Mais ou Isso menos isso. mesmo, Que cara. tipo, Muita gente se dava. afastou. Entendi. Isso aí também aconteceu comigo no meu segmento. Só que hoje, com o meu pensamento é diferente. O concorrente, a pessoa tem que ser muito madura e entender que negócio é negócio e amizade é amizade. É. E a maioria dos concorrentes são amigos. Isso. Porque, tipo, no teu caso, deve ter pessoas que se formou contigo e montou negócio. E é teu concorrente. E aí, por exemplo, por um pensamento dele ou dela, ele não fala contigo. Ele te bloqueou, ele deixa de Bloqueia. falar. Qual era que era para ser a visão dele era ser teu parceiro para poder justamente vocês alavancar o ticket, conseguir deixar um ticket bem melhor no valor da sessão, por exemplo. Aham. Não é cartel, mas sim vocês buscar mais especialização para poder Buscar fa- uma valorização, né, da exatamente, profissão. Alavancar a profissão em si. Cara, eu senti falta disso. Senti falta disso. E até hoje sinto. É assim,
vi distanciamento, vi umas pessoas olhando assim estranho. Parece que enquanto tu é empregado, André, enquanto tu tá trabalhando para alguém, na clínica de alguém, enquanto tu não tem nada, ninguém te olha, né? Tu é Exatamente. invisível. Isso. Por tu ser invisível, todo mundo gosta de ti. Exatamente. Aí chega uma hora ali que tu resolveu, pô, dar um passo a mais, né? E empreender, abrir um negócio. Aí tu começa a ser olhado. Tu pode até ser bom. Eu era bom, pô. Humilde, humilde, né? Mas eu sei que era bom, né? Eu tô sendo realista. Eu sei que eu era bom dentro do que eu fazia. É Eu porque estudo tinha capacitação, tinha conhecimento, isso, já tinha um pouco de experiência, isso. né? Mas eu notei que depois que eu abri, acabou que o pessoal da Mas- profissão mesmo começou a olhar assim com outros olhos, entendeu? E as Mas pessoas que não dão valor são as mais próximas. exatamente. As É, pessoas que te vê como um profissional de referência são as pessoas que receberam algum tipo de serviço teu, ou que tiveram algum relacionamento contigo de amizade ou de indicação. Esses sim, esses dão mais valor, são os clientes mais fiel. exato. Já o vizinho, o parente, aquele que está mais próximo, esse aí é o que quase não acredita no nosso potencial, na nossa nova trajetória de vida, que é empreender. Empreender não é tão fácil como a galera pensa. A galera só Eu- consegue ver o resultado quando a pessoa já está de carro, já está bem, já está com uma empresa grande. Esse aí, sim, aí começa já a ter o valor de todos, vamos dizer É, assim, de quem está perto e de quem está longe. o cara não te vê lá na UBS, ganhando um Exatamente. salário mínimo e atendendo o máximo que tu consegue atender. Fazendo o máximo possível para poder aprender mais, entender, né? Fazer aquilo que gosta, né? Mas é isso. Enquanto a gente tá ali embaixo na escada, a gente não é ninguém, tá de boa. Todo mundo gosta da gente. Quando Exatamente. começa a subir a escada ali, aí o pessoal começa a se distanciar. Isso é bom, né, também. Não é ruim, não. Isso. Estamos indo aqui para nossas considerações finais. Para finalizar, que conselhos você daria para aqueles que estão considerando seguir na carreira, na área de fisioterapia ou empreender até mesmo na área de saúde? Agora, o meu conselho é estudem, né, André? Estudem, cara. Acredite na profissão. Tem muita gente, pô, minha turma era de 60 pessoas. Hoje eu acho que trabalham assim umas 20 no máximo como fisioterapeuta, porque os outros desacreditaram da profissão. Então, além de estudar, a gente precisa acreditar muito no que a gente faz, André. Ter uma fé muito grande que aquilo ali vai dar certo, cara. Exatamente. Confiar em Deus, de fato, é o maior dos conselhos que eu poderia dar, né? Estudar, se preparar e confiar em Deus. Ele coloca pessoas certas no nosso caminho, ele nos dá direcionamento, né? E eu, cara, tudo que eu tenho hoje, tudo é graças a ele, graças a Deus, mas porque eu também me preparei no decorrer dessa caminhada, né? E eu nunca desisti. Tá fácil agora? Não tá fácil, cara. Tu sabe, a gente que tem um negócio, não é fácil, não é Todo fácil. dia é um desafio, né? E se eu tô no início, agora que eu tenho um ano de Profis. A gente abriu, tem um ano, completou um ano agora em fevereiro. Mas, primeiro, se prepare. Segundo, tenha fé em Deus, né? Acredite que o mais ele vai fazer. E fazendo sempre o que gosta, né? Se a É, pessoa fizer o que ela gosta, só- ela vai conseguir prosperar sem ela ficar se cobrando. e sem, como tu falou, né? Sem pensar em dinheiro, né? A gente Exatamente, sem consegue pensar. ganhar dinheiro sem pensar em dinheiro. Sem dúvida. Eu acredito que comigo funcionou assim, né? Sempre foi desse jeito. Eu não almejava ficar rico, ganhar dinheiro, milionário, essas coisas. Meu objetivo sempre foi trabalhar e ajudar as pessoas de uma certa forma, contratando, capacitando. E assim automaticamente a prosperidade vem, né? É, eu falo assim que a gente precisa encontrar o propósito, né? Eu encontrei o propósito, cara. Hoje eu vejo meu propósito é ajudar pessoas a viverem sem dor. Exatamente. E quando a gente encontra o propósito, tudo flui, tudo dá certo. E como os nossos ouvintes podem entrar em contato contigo para obter mais informações sobre o teu serviço, onde fica localizada a clínica, telefone, contato, Instagram.
Através do meu Instagram, pode entrar em contato comigo lá. Lá tem um link que direciona para o meu WhatsApp, já vai falar diretamente comigo, né? Então, o meu Instagram é @Lucas Guimarães Físio, né? Sem acento e tudo junto. E por lá tem todas as informações, consegue acompanhar meu trabalho, consegue ver tudo que a gente faz aí todo dia. Tem as promoções, né? Hã? As promoções também, para quem... Tem tudo, cara. Lá tem tudo. Tudo. Tem sobre os meus cursos, sobre os meus atendimentos, sobre tudo. Perfeito. Então, pessoal, hoje, em especial, no Dia Internacional da Mulher, conversei com meu amigo aqui, o meu fisioterapeuta Lucas Guimarães, uma pessoa que tem um autoconhecimento na área de Quiropraxia. quiropraxia, uma palavra complexa para mim conseguir falar. E eu agradeço a todos vocês que nos assistiram até aqui, até o final desse nosso segundo episódio do podcast Pode Desenrolar. Espero que vocês tenham conseguido captar alguma dica, alguma informação de tudo que rolou aqui no nosso bate-papo. Agradeço a todos vocês e até o próximo. Valeu, Lucas. Muito obrigado.